A semente caiu em terra boa e deu fruto. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos missionários, querida paróquia de São João de Nepomuceno, comunidades aqui em Campinas. Essa noite se torna muito especial para nós, porque queremos louvar e bendizer a Deus por todos os bens que o Senhor, ao longo destas 6 semanas missionárias, o Senhor realizou junto de nosso povo. Digamos que, providencialmente, a missa de encerramento das nossas missões paroquiais das comunidades urbanas se dá de encontro a este belíssimo evangelho do semeador. Porque verdadeiramente nesses dias, quantas sementes foram lançadas. Por isso, cabe a nós até mesmo pensar o que vamos fazer daqui para frente. A grande pergunta é essa: acabou as missões e agora? Não vai ter mais nada? Não vai acontecer mais nada? O que vai acontecer, meus queridos irmãos e irmãs, depende da abertura do coração de cada um, para que de fato se coloque a graça de o que recebeu, partiu. O que vivenciou, testemunhe. Toda a missão é fortalecida pelo testemunho, principalmente de sentirmos acolhidos, amados, abraçados, nesta graça que o Senhor nos confiou em viver esta missão, em viver as missões paroquiais como grande anúncio. Eu tenho certeza, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus foi anunciado, Jesus foi proclamado, Jesus foi levado, sejam nas famílias, nas casas, nos comércios, nas instituições, em tantos lugares, Jesus foi proclamado. E agora cabe a nós colher grandes frutos deste encontro com Cristo, para que nossa paróquia ela continue a missão. Estamos encerrando as atividades, mas Cristo não se encerra, porque Cristo é permanente. A graça de Cristo é para sempre. Jesus não se acaba, Jesus não se esgota, Jesus é para sempre. E é isso que deve ser testemunhado diante de nossas comunidades. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Podemos dizer que essa liturgia do 15º domingo do tempo comum é um bom exame de consciência, de não só pensar os frutos das missões, mas pensar a nossa vida como católicos, pensar a nossa vida como cristãos, pensar a nossa vida como homens e mulheres de Deus. Porque muitas vezes o nosso coração ele se encontra com esses obstáculos, aonde no Evangelho nós ouvimos, meus queridos irmãos e irmãs, aonde o nosso coração ele se encontra fechado, não dá profundidade no que é de Deus, fica pelo caminho, vem os pássaros que querem comer, não tem raiz, ou mesmo se no momento do terreno pedregoso, quando se ainda tenha uma raiz, ela não é profunda, ela se perde. Porque falta mergulhar, falta entregar, falta servir. Ou mesmo, no terceiro momento, quando deixamos que a palavra ela seja destruída em nós, queimada com o sol, secada, não cria nenhuma raiz, não cria nenhum compromisso. Mas graças a Deus somos chamados a pensar também quantas vezes o nosso coração foi derramado. Mas quantas vezes precisa ser mais terra boa? Por isso, os frutos das missões dependem de cada um de nós. O esforço dos nossos missionários, eu tenho certeza que eu quero agradecer muito vocês, queridos missionários. O esforço de vocês vem gerar bênçãos na vida de vocês. Bênçãos para fortalecer, porque a missão não acabou. Em agosto começaremos as comunidades reais, que também são merecedoras de viver este tempo especial em nossa paróquia.
Então, assim, meus queridos irmãos e irmãs, cabe a nós pensar, até mesmo no dia a dia, eu tenho sido um bom semeador. Eu, como padre, tenho que perguntar sempre, para uma minha consciência pensar, eu tenho verdadeiramente exercido o ministério para que Cristo seja conhecido. Você que é pai, você que é mãe, pense na sua função como semeador em sua casa. Você tem falado de Cristo, tem anunciado Cristo. Você, como agente de pastoral, você que vive a fé, que partilha a fé, que serve a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tem sido um bom semeador. Em tudo, em nossa vida, somos convidados a pensar: que semeador eu tenho sido? Bom ou mau? Preguiçoso, covarde ou ativo, animado? É preciso, meus irmãos e irmãs, assumir com coragem a missão. A missão, ela faz parte dos 4 grandes pilares da edificação da igreja na sua ação evangelizadora no Brasil. Nós temos o pilar da palavra, do pão, da caridade e da missão. Nós estamos vivenciando a missão, mas junto com ela, a palavra foi anunciada. Junto com a missão, a caridade é exercida. Junto com a caridade, o pão, a Eucaristia, onde tivemos a oportunidade de viver as vigílias eucarísticas, aonde com a bênção do Santíssimo era o desejo de que em todas as nossas comunidades Jesus fosse buscado, o Santíssimo Sacramento do altar. E assim, meus irmãos e irmãs, é isso que o Senhor nos envia para continuar a nossa missão. Hoje é uma ação de graças, mas desde que o Senhor deseja que Sua palavra seja viva, que Sua palavra venha nos transformar. Quando as pessoas estão surdas à palavra do Senhor, os nossos missionários, em diversos relatos, tiveram dificuldades de poder até mesmo dizer: eu não fui recebido, disseram para mim, não quiseram receber a missão. Não é por conta das dificuldades que vão existir de forma alguma. Por isso, que Jesus fala bem claro no final do Evangelho: quem tem ouvidos, ouça. Que o Senhor desperte os nossos ouvidos para ouvir a palavra, para acolher a voz do Senhor. Jesus que está na barca, e é bonita esta imagem de Jesus. Ele entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O sinal da barca é o sinal da igreja. Como nossa igreja é viva, como nossa igreja é bonita. Eu dizia isso há 2 minutos atrás, no início da 1830, quem estava aqui provavelmente vai lembrar. Quando aqui eu fiquei encantado de ver a nossa matriz tão cheia, e principalmente de ver a riqueza da igreja. Foi em São Pedro e São Paulo, a sua unidade dos apóstolos. E a igreja vai se tornar viva por causa de você, meu irmão e minha irmã, que é chamado a ser luz de Cristo. A nossa vela é até pequena, a vela das nações paroquiais, porque a luz sempre manteve acesa. E é este desejo de que a luz do Senhor esteja acesa no coração de cada um. Por isso, em nome do Padre Reginaldo, do Padre Simão, nossa gratidão a toda a família de São João do Conselho. E digo e dou testemunho, falo isso muito ao meu povo de Alagoas, quando vou em casa descansar, quando encontro com outras pessoas, porque eu sempre pergunto: como é o Conselho? Eu posso dizer com toda alegria: é um povo que reza, é um povo que persevera, é um povo que abraça. Eu sempre digo que o Conselho é a palavra de muitos, muita missa, muitas comunidades, muitos atendimentos, muitos enfermos, muitas pastorais, muitas atividades e principalmente muita fé. Obrigado, povo de Conselho, por acolher este projeto das missões paroquiais. Tivemos momentos de fraqueza, sim, tivemos vários, com certeza, que todos nós pagamos. Mas o que fica, com certeza, é a graça, é a bênção, é a força de sermos todos bons missionários e fazer de nossa paróquia uma igreja viva, uma igreja
participativa. Talvez alguns nem conhecia o belíssimo canto do Bandeiraço. Vem cá tentar, nós vamos participar, nós vamos celebrar a Santa Missa Popular. E nós celebramos, com muitos outros povos, celebramos, porque aonde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Pode ter certeza, Jesus foi oferecendo as nossas missões e continuará sendo, para que, através do nosso testemunho, da nossa disponibilidade de coração, possamos continuar sereno. Na dificuldade, meu irmão e irmã, ore ao Senhor, persevere, que grandes graças e bênçãos o Senhor derramará sobre nossa querida paróquia de São João do Céu. Ao Senhor, toda a honra e toda a glória, pelas santas missões paroquiais aqui realizadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.